E é isso, Thiago Rodrigues aqui, você está no Que Casal. Vamos ao Enem 2019, o Enem regular, e vamos à questão 108, beleza? Vem comigo aqui no enunciado. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base nas suas temperaturas de ebulição. Okay? O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. A gente está aqui, a gente vai analisar, beleza. Na fração 4, que está aqui, a separação dos componentes ocorre em temperaturas mais elevadas porque... Não. Senhores, é bom lembrar o que é destilação fracionada, é bom lembrar várias coisas, mas vamos nos atentar à temperatura de ebulição. E, no comando da questão, por que aqui que tem isso aqui, nossa, ficou ruim, mas tudo bem, vai sumir. Por que acontece em temperatura maior? Tá vendo que aqui, ó, 260 a 350 graus, aqui, ó, 170 a 290. Então, nessa fração, a temperatura é maior. Pensa que como que uma substância tem uma temperatura de ebulição menor ou maior? O que dá essa diferença? O que impacta mais na temperatura de ebulição de uma substância? O que é? Vamos analisar as alternativas, às vezes vai dar uma luz aí para vocês. Olha aqui. Suas densidades são maiores? Bom, primeiro, não sei. Apesar que, teoricamente, a gente pensa lá num óleo, né? Ele é pesado, ele é denso, ele tem uma densidade maior. Tá. Mas, senhores, isso altera a temperatura de ebulição? Não, né? Não. Isso não altera a temperatura de ebulição, tá? Então, não. Até porque, olha só, se a gente pensar aqui na gasolina e água, por exemplo. Água, eu tenho uma densidade de 1 grama lá por ml. A gasolina é menos densa, só que tá vendo aqui, ó, a temperatura de ebulição dela é maior do que da água. Então, a densidade não interfere drasticamente. Vai interferir um pouco? Cara, muito pouco, tá? A gente nem considera. Não altera a temperatura de ebulição. B. O número de ramificações é maior? Bom, senhores, número de ramificação tem um fator aí que altera sim a temperatura de ebulição, mas por conta de uma outra coisa que o número de ramificação interfere, tá? Então, bom, vamos dizer que está meio correto, mas vamos analisar as outras para ver qual é. Sua solubilidade no petróleo é maior. Não, senhores. Todos aqui são compostos apolares. Todos estão misturados, né? O petróleo é uma mistura de compostos apolares. Uma mistura homogênea de compostos apolares. Então, não. Solubilidade é igual para todos. As forças intermoleculares são mais intensas. Olha aí. Lembra que a temperatura de... Ou melhor, a ebulição é a mudança de estado líquido para o gasoso. Basicamente vou pensar em duas moléculas. Tipo assim, pega essa na água. A água líquida é a mesma água gasosa, só muda o estado de agregação. Eu continuo sendo a mesma substância, tendo a mesma matéria. Então o que muda é só esse estado de agregação. Vou botar assim que no estado líquido eu tenho duas moléculas próximas. No estado gasoso eu tenho uma separação muito grande delas. Então, o que acontece? A interação entre as moléculas. As forças intermoleculares são, no caso da ebulição, são rompidas ou muito enfraquecidas a ponto de afastarem só quando se aproximarem e correr de novo. Mas aí eu tenho essas forças intermoleculares atuando. Então, cara, foi o que eu falei. O principal ponto para a temperatura de ebulição, ou até mesmo de fusão, são as forças intermoleculares. São elas que ditam, basicamente, a temperatura de ebulição, tá? Então, tanto que a água tem uma temperatura de ebulição para o grupo que seria ali, tipo o oxigênio seria do mesmo grupo do enxofre. Então, o H2O tem uma temperatura de ebulição muito mais alta do que o H2S, sendo que o oxigênio e o enxofre estão próximos, um embaixo do outro, né, da mesma família. Então, teoricamente, teriam que ter
temperaturas e propriedades semelhantes. Só que na água eu tenho a ligação de hidrogênio, que é uma interação intermolecular forte. No H2S é dipolo-dipolo, que é forte, é médio, vou botar assim, tá? Mais fraca do que a ligação de hidrogênio. E aí tem uma temperatura de ebulição menor. Então, sim, senhores, nossa letra D está correta. Aí eu volto na letra B. Ele fala de número de ramificações é maior. Na verdade, número de ramificações vai atrapalhar a quantidade de interações intermoleculares. Pensa aqui comigo, pensando no mesmo composto, tá? Eu tenho um composto aqui. Nananana, e tenho um isômero dele aqui. Tá? Só para ter a mesma massa. Se a gente for analisar, botar só entre os carbonos, a interação ocorre aqui, ó. Beleza, 4 interações. Aqui, ó, tá mais distante e vai ter menos interações. Então, por conta dessa ramificação, a gente chama de impedimento estérico. Eu não consigo meio que aproximar tanto as moléculas para ter uma interação intermolecular forte, para aumentar a sua temperatura de ebulição. Então, o número de ramificações atrapalha no ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição desse cara vai ser maior do que esse cara aqui, por conta das ramificações. Então, estaria incorreto aqui mesmo. Ainda fala que é maior, então esquece. Na letra E, para a gente terminar, a cadeia carbônica é mais fácil de ser quebrada. Bom, não tem quebra. Nesse caso de quebra de cadeia, a gente estaria falando de craqueamento, né? Que é quando pega moléculas grandes, quebra ela para transformar em moléculas menores. E assim a gente tem um aproveitamento maior de certa substância. Mas isso não tem a ver com a temperatura de ebulição, tá? Então, esquece aqui. Então a gente de fato fica com a letra D. Se ficou alguma dúvida, se gostou... Melhor, se ficou dúvida, comenta. Se gostou, curta e compartilhe. Valeu, senhores!